Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui para mais Palavra para o Dia, no dia 6 de maio de 2020. Vamos ter um momento de oração e em seguida passaremos a palavra. Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome e pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas nesta manhã, falando ao nosso coração mais uma palavra para o dia, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. A palavra do Senhor aos nossos corações, falando nesta manhã, em nome de Jesus, Mateus 16, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra para o dia de hoje nos dê vida e esperança na tua presença, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta manhã nós queremos colocar essa palavra para o meu coração, para o seu coração, em nome de Jesus, e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Então, nesta manhã, irmãos, Jesus, ele ajuntou os seus discípulos e fez uma pergunta simples e direta. Em relação aos homens, o que os homens dizem que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Essa pergunta foi direta e objetiva para os discípulos de Jesus. Ele, chegando ali, separando os seus discípulos, perguntou a eles: olha, vem cá, o que é que os homens dizem que eu sou? E eles então eles conheciam a opinião, eles sabiam aquilo que os homens estavam dizendo a respeito de Jesus. E eles disseram: uns que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, e outros um dos profetas. E essa resposta motivou Jesus Cristo a continuar ainda trazendo uma individualização dessa pergunta. E essa individualização da pergunta mostra para mim e para você aonde nós estamos e quem nós somos na presença do Senhor. E é preciso que eu e você entendamos verdadeiramente o sentido dessa pergunta nas nossas vidas hoje. Então, palavra para o dia, ele traz ao nosso coração exatamente esse sentido da palavra de Deus para nós. Ele ajuntou os seus discípulos e se hoje Jesus te perguntasse: quem é ele para você? Essa pergunta eu tenho tentado responder a mim. Quem é Jesus para mim? Jesus das circunstâncias, Jesus da situação, Jesus do momento ou Jesus da eternidade para a vida eterna? Quem é Jesus para nós? E ele ali, juntando os seus discípulos, colocando o coração ali para os seus discípulos, ele começa a trazer aos seus discípulos um pensamento. Primeiro, aquilo que os homens achavam que ele era. Primeiro, aquilo que estava no coração dos homens, aquilo que eles achavam que eles eram. Mas para que Jesus fez isso? Exatamente para trazer ao coração, trazer ao entendimento todas as coisas. E ele então começa a fazer a pergunta terceirizando: quem os homens dizem que eu sou? Mas agora ele individualiza, como a mim e você nesta manhã. Ele individualiza essa pergunta: quem é Jesus para você? E naquele momento, nós falamos muito de Pedro, ele negou Cristo, é o que sempre nós lembramos de Pedro. Ele negou Cristo, ele fez isso, mas nenhum dos seus discípulos começou a responder. Porque quando foi para os homens, para as outras pessoas, todos responderam: uns é João Batista, outros Elias, outros é Jeremias, ou um dos profetas e tal. Mas quando Jesus pergunta para mim e para você, como ele individualizou aquela pergunta para os discípulos, ele disse assim: olha, e agora eu quero saber o que você diz que eu sou. Para os discípulos que estavam próximos a ele ali, o que você diz que eu sou?
E é essa pergunta, irmãos, que nós temos que responder a cada dia para as nossas vidas. Quem Jesus é para nós? E no meio dessas perguntas, no meio desses pensamentos, é que nós vamos descobrindo quem Jesus é para nós. E eles estavam ali, reunidos, então, todo mundo calado. Agora a pergunta é pessoal, né? Agora é para mim. A pergunta agora diz respeito a mim. Então, ninguém falava. Pedro se levanta e diz algo tremendo, algo maravilhoso. Versículo 16 diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta revelação trouxe um impacto sobre a vida de Jesus Cristo, naquele momento tão tremendo, que no versículo 17 ele diz assim, olha, e Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse momento da presença de Deus sobre as nossas vidas, quando nós começamos a entender aquilo que Deus está nos falando, nós vamos percebendo essas coisas acontecendo, nós vamos percebendo aquilo que tudo está acontecendo ao nosso redor. E a pergunta foi muito simples: quem você diz que eu sou? E olha onde Pedro foi, ninguém falou, e ele interpôs e fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e recebe uma palavra tremenda de Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. Sabe por quê, irmãos? Carne e sangue não podem revelar a presença de Jesus. Carne e sangue não podem falar com você da parte de Deus. Você fala da parte dos homens para os homens, e você fala da parte de Deus para os homens. Então, naquele momento ali, ele recebe essa tremenda revelação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas e para você hoje, para mim, quem é Jesus? Quem é Cristo para as nossas vidas? Cristo quer dizer ungido, consagrado, e Jesus, Jeová, é a salvação. Então o nosso Cristo, ele é o ungido, consagrado pelo Senhor, que é a nossa salvação. Então Jesus Cristo, ele é Jeová, é a salvação. Ele é o Cristo, ele é o Messias enviado pelo Senhor. Ele é o Filho do Deus vivo. E Pedro, então, respondendo aquilo, recebeu de Jesus, então, uma palavra profética sobre a sua vida. E ele, naquele momento ali, ele ficou impactado com a revelação de Pedro e fala: Não foi carne e sangue quem te revelou. Então isso nós temos que ter certeza, irmãos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não ouvir um pastor, não ouvir aquilo que um pastor tem a dizer apenas. Não. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, quando eu e você entendemos que essa palavra ela vem disso, que esse momento ela vem disso, dessa revelação da glória de Deus, essa revelação da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, quem é Jesus para nós? E é isso que nós temos que entender, e é isso que eu quero deixar no seu coração nesta manhã. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Você precisa meditar, por isso é uma palavra para o dia 6 de maio de 2020. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quando nós conseguimos entender isso, quando nós conseguimos responder isso: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós vamos receber essa mesma palavra que Pedro recebeu. Bem-aventurado és tu, Anderson, você, coloca o seu nome, coloca o nome dos seus filhos, da sua casa, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. Por isso, irmãos, nesta manhã, eu quero deixar essa palavra para o seu coração, porque nós precisamos pensar um pouco mais aqui, o que ele vai dizer aqui à frente. E Jesus, no versículo 21, ele começa a dizer aos seus discípulos, versículo 21 de capítulo 16 de Mateus: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus não foi enganado para a cruz, irmãos. Está vendo aqui? Jesus não foi enganado para a cruz. Ele sabia de tudo aquilo que ele padeceria. Ele sabia de tudo que passaria sobre a sua vida. Ele sabia. Ele sabia. E aqui está dizendo, olha, o versículo 21, ele começa a falar com os seus discípulos tudo aquilo que aconteceria sobre a sua vida. E é nesse momento, irmãos, nós temos que entender que Cristo não foi enganado para a cruz.
Você também não foi enganado quando foi chamado para ser cristão. Quando você aceitou Jesus no seu coração, a promessa que ele fez para mim e para você foi salvação e vida eterna. Salvação e vida eterna. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que é salvação e vida eterna, salvação e vida eterna, esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas o que aconteceu? Versículo 22, irmãos, tem uma palavra que nós temos que pensar muito. Ele diz assim: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele estava falando da promessa do Pai, Jesus estava falando com eles, trazendo uma revelação profunda. Pedro tinha acabado de passar por uma revelação profunda, irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas olha bem, no mesmo instante em que começou a falar de dificuldades, no mesmo instante em que ele começou a falar das tristezas que viriam, das situações contrárias que viriam, Pedro falou: opa, peraí, aí não. O Senhor não pode padecer isso. O Senhor não pode fazer isso. Tem compaixão de você mesmo? Tem compaixão de ti, rapaz? Que isso? Você está profetizando coisa ruim na sua vida? Não, ele sabia da sua missão. Ele sabia que ele tinha vindo. E nós temos que saber quem é Cristo e por que nós estamos aqui. E a palavra do Senhor se completará na sua vida e na minha vida. Nessa manhã, quando nós respondemos quem é Cristo na sua vida, só nas situações boas, só nas circunstâncias boas? Não, Cristo é Cristo sobre as nossas vidas, e isso não há diferença, irmãos. E nesse momento aqui, ele começa a trazer ao coração deles: olha, não, Jesus, vem cá, não, calma aí, isso não pode acontecer. Por que que não? Coisas ruins também acontecem com aqueles que servem ao Senhor. Leia a Bíblia que você vai ver. Coisas ruins também acontecem com aqueles que servem ao Senhor. Até mesmo, irmão, para sermos exemplo, para servirmos de exemplo, que não sirva ao Senhor somente na circunstância boa, mas também na adversidade. Ele é o meu Senhor. Por isso, nesta manhã, essa palavra para o dia, quem é Jesus para você? E no versículo 23 de Mateus 16, já estamos encerrando, olha bem o que Jesus responde. Ele, porém, Jesus voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Olha bem isso. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém, amados? Não é o homem que determina sobre a minha vida, é Deus. Há uma permissão. Ontem nós vimos isso muito claro no estudo do Mestre Cláudio. Há uma permissão de Deus e há vontade soberana. E Deus nos permite passar por algumas circunstâncias, algumas situações, para nos dar a entender quem é Cristo nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu coração, nesse Palavra para o dia 6 de maio de 2020. Quem é Cristo para você? Mateus, capítulo 16, do versículo de número 13 ao versículo de número 23. Deus abençoe a sua vida. E ontem nós oramos pela vida da Cida e do Arthur. Ele nasceu, está passando bem. Deus esteja sobre a vida deles. Continuemos a orar. Nossa irmã Rô já está em casa, né? Não pode receber visitas, porque ela está internada em casa por causa da pandemia, mas Deus esteja abençoando a vida dela, a vida dos filhos e a vida do esposo, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai amado, pela vida da Cida, pela vida do Arthur, pela vida da Rosário e da sua família. Nós te bendizemos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você, Deus te abençoe, a paz do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, palavra para o dia, em nome de Jesus. Amém?